E eu quero ler um texto, como é prático, para a gente iniciar a nossa aula agora, que se encontra em Joel capítulo 2, aquele texto muito, mas muito conhecido. Hoje nós iremos falar sobre Joel e Jonas, e depois eles estarem indo para Isaías e Miqueias e Obadias. Então vamos lá? Joel capítulo de número 2, aquele texto maravilhoso que é citado por Pedro na igreja primitiva, 2:28 ao 32. Gil, pode ler para nós? Agora. E acontecerá, depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Aleluia. Derramarei do meu espírito sobre todos os povos, ou seja, sobre toda a carne. Filhos, filhas, velhos, jovens, servos, servas, todos receberão o Espírito Santo de Deus. Que promessa maravilhosa. E eu queria fazer essa leitura agora porque nós vamos estar estudando esse livro e eu quero apenas dizer para os irmãos que essa é uma promessa que foi falada pelo profeta Joel. O cumprimento dela foi no dia de Pentecostes e hoje nós estamos, eu diria, na dispensação da graça, ou dispensação dos gentios, ou era dos gentios, ou se a gente pudesse falar também, e eu gosto de usar o termo, dispensação dessa promessa, que é do derramamento do Espírito, é a dispensação do Espírito Santo. Eu quero acreditar que o maior líder da igreja primitiva é o Espírito Santo, tirando, é claro, o nosso Senhor e Salvador Jesus. O maior líder de todos na nova aliança é Jesus. Ele morre, ele cumpre o projeto de Deus nos salvando, nos redimindo, nos comprando, ressuscita, porque vocês bem sabem e também estudaremos em teologia sistemática, Jesus é 100% Deus, mas é 100% homem, e como homem, ele veio comprar com o seu sangue a nossa salvação. Ele é o Filho de Deus e ele realiza essa obra na cruz. Sexta-feira passada foi lembrado o dia da morte e no domingo foi lembrado o domingo da ressurreição. E poucos dias depois, aqueles apóstolos e discípulos, um total de 120, reunidos no cenáculo, foram batizados com o Espírito Santo. E isso continua há quase 2000 anos. E eu louvo a Deus por quê? Porque nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo. A igreja primitiva, ela começa a ser conduzida por homens, por mulheres, principalmente por líderes homens, mas no apoio e na união das irmãs, junto com os homens. E nós vemos que, na realidade, Deus usa homens, Deus usa mulheres, mas nós vemos que, na realidade, é o Espírito Santo usando o seu povo. Podem ver que nas páginas da Bíblia é isso que acontece o tempo todo. E nós vemos que, na realidade, Atos dos Apóstolos, a melhor tradução seria Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos e discípulos. E alguém já disse, e eu aprendi nos meus dias de seminário, que o livro de Atos não tem um amém. Por quê? Porque a igreja de Jesus continua escrevendo a sua história. O livro de Atos ele foi um livro escrito por Lucas, sim, discípulo de Paulo, sim, conduzido pelo Espírito Santo, tem um ponto final como revelação, mas eu diria
tem uma história depois desse ponto final como expansão. E aqui estamos, para a glória de Deus. E eu quero acreditar que onde haja um lavado e remido no sangue do Cordeiro, só existe esse lavado e remido por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior líder que a igreja já teve, tem e terá. E é por causa dele que estamos aqui, é por causa dele que aprendemos a palavra, é por causa dele que reconhecemos a obra do Messias, é por causa dele que pregamos com autoridade o Evangelho, e é por causa dele que vidas são transformadas pelo poder do Evangelho. Nós só somos instrumentos, como foram os discípulos na igreja primitiva e como foram os apóstolos. Mas o que mais me fascina ao citar que o Espírito Santo é o maior líder da igreja primitiva é que ele é um líder humilde e discreto, que ele usa pessoas. Ele usa uma comunidade para nos levar a Deus, para nos levar ao Pai. E ele usa o seu povo como instrumentos na proclamação do Evangelho. E eu fico impressionado como ele é discreto, porque ele usa-nos de forma poderosa, tremenda, de forma maravilhosa, sendo que ele está nos usando e nós não vemos ele. Nós não notamos ele. Ele não chega num culto e diz assim, me adorem, ou adorem a Jesus, ou adorem o Pai, senão eu vou embora daqui. Ele, com toda a paciência, fica despertando os corações, as mentes, usando os vasos, que somos nós, e pode ver que tudo que ele faz é discreto, ele usa pessoas, e ele fica como uma sombra, mas na realidade é ele que faz. É ele que opera, porque sem ele a gente não consegue. E por isso que eu disse que ele é humilde, ele é discreto, mas ele é santo, ele é poderoso, ele é incomparável. E notá-lo, e percebê-lo, e exaltá-lo, e se entregar nas mãos dele, para que ele continue nos usando, e depois que ele nos usar, que a gente possa dar a ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Quando a gente faz isso, é como se nós estivéssemos só dizendo para ele, olha, obrigado por ter sido teu instrumento, Espírito Santo. E obrigado por ter essa clareza, porque não é a minha virtude, não é a minha capacidade, mas é o Senhor usando esse servo. Então, Joel profetizou, os apóstolos creram, os profetas no passado tiveram o Espírito Santo, e que o Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém? Amém. Deixo essa breve meditação, porque a gente vai trabalhar sobre Joel, e eu quero me deliciar aqui, né, com vocês sobre essa promessa. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá?